cidadão, ele me contou a história, né? Eu conversei com ele me contou os detalhes de como foi que ele doou aquilo lá pro NASP. E ele disse que o Rodrigo Silva foi lá na casa dele e quando olhou os caracteres cuneiforme, falou: eu vou traduzir essa encripta. E o pastor Paulo falou: mas é o caractere cuneiforme. Já sabia o que era, né? Talvez ele não soubesse toda a tradução, mas ele sabia que ali estava escrito o nome de Nabucodonosor, porque ele já pregava isso, né? Mas aí o Rodrigo levou e tal, porque foi uma doação do pastor Paulo, está lá no museu, e tem o nome do pastor Paulo também lá no museu, da doação dessa pedra. Ele pensou no valor histórico e no quanto seria bom para o Evangelho essa pedra estar lá para testificar de que a história é verdadeira, né? Muitas vezes nós não temos a possibilidade de ir até, vocês que são teologantes, vai passear lá no museu do Rodrigo Silva lá, ver onde é que está essa pedra, se está no mesmo lugar ainda, anda com ele lá, o senhor Rodrigo Silva. Então, é isso. E é interessante, porque às vezes a gente não tem oportunidade, não tem os recursos financeiros para ir até o Iraque, mas aqui no NASP tem uma pedra com o nome de Nabucodonosor. Eu sou Nabucodonosor. Quando você estuda o livro de Daniel, a gente vê que Nabucodonosor colocou seu nome nos tijolos da Babilônia. Então isso é muito interessante. E interessante que em toda a Bíblia, Jesus ele é exaltado e ele é o foco em toda a Bíblia. Se Jesus em alguma história, em alguma aliança bíblica, ele não aparecer, ele não for o foco, a história perde o sentido. Não tem o porquê de existir. Então todo o conflito cósmico que existe entre o bem e o mal está em torno da adoração. A quem nós adoramos, a quem nós servimos, em que direção caminhamos. Então se você estuda a profecia e estuda a fundo a profecia, mas se na profecia você não encontra Jesus, não visualiza Jesus, não exalta Jesus, não enxerga o caráter de Jesus e não enxerga a graça de Jesus, então os detalhes todos da profecia não têm o menor valor. Tudo isso tem valor quando a gente enxerga Jesus, porque Ele é o Salvador. A gente conhece, vocês são adventistas e é muito fácil falar com o público adventista, é diferente de falar para pessoas que não creem em nada. Essa semana ou semana passada, eu encontrei dois cidadãos. Eles são sócios e eles estudaram teologia. Mas eles não estudaram teologia porque eles queriam conhecer mais da Bíblia, da história da humanidade, ou ensinar para alguém o conceito bíblico de alguma doutrina. Eles são empresários e estudaram teologia para facilitar fazer negócios. Porque no curso de teologia eles estudam-se muita coisa. Teologia secular, não precisa ser uma faculdade adventista, tem muitas por aí. E aí você tem uma matéria também lá que são todas as denominações. Então quando ele vai fazer um negócio com um budista, ele entende o que o budista gosta, então ele fala na língua do budista. Se ele vai falar com um ateu, ele entende como que o ateu se comporta, ele fala na língua do ateu. Se ele vai falar com o adventista, ele entende a crença do adventista, ele fala na língua do adventista. E isso facilita para ele fechar negócios. Não é que ele crê em alguma coisa, ele fez teologia para aperfeiçoar a técnica de fechar negócios. Porque hoje tem muitos cristãos. Então o camarada quer fechar negócio com cristão, deve fazer teologia. Claro, tem outros cursos, mas fez teologia para fechar negócios. Então, hoje as pessoas fazem teologia para ganhar dinheiro. Não só para ensinar o Evangelho, a graça eterna de Cristo. É claro que tem aqueles de bom coração. Nós temos dois teologandos aqui chegando aqui, né? Vão sofrer um pouquinho, mas faz parte da luta, né? E depois mais um sofrimento para conseguir o chamado. Mas é isso aí. Se não for na obra, é fora. O conhecimento não acaba. Uma vez que aprendeu, para toda a vida. Pode ser um pastor, pode ser um grande ancião na igreja, mas ele fica, perdura. E não fique desanimado. É assim mesmo, a vida é dura. Mas veja,
Apocalipse, em Apocalipse capítulo 4. Eu vou ler aqui do verso 7 ao 9. E o primeiro ser vivente é semelhante a leão, e o segundo semelhante a novilho, e o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, Abra sua Bíblia também em Ezequiel 1, verso 10. Ezequiel 1, verso 10. Nós também temos em Ezequiel 1, verso 10, alguma coisa falando sobre seres viventes também. Olha o que está aqui. A forma de seu rosto era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4. Aqui em Ezequiel, no capítulo 1, é uma visão. Assim como também em Apocalipse. A visão de João e a visão de Ezequiel. Há algumas classes e categorias de anjos, né? Nós temos anjos de 2 asas, temos os querubins de 4 asas, assim como está na visão de Ezequiel. Os querubins são de 4 asas. Há o querubim cobridor, aquele que cobre a glória do trono de Deus também. O inimigo de Deus é chamado como querubim cobridor, o querubim, né? Há também um anjo de 6 asas, que é chamado de serafim. O anjo de 6 asas. Mas interessante que entre a visão do capítulo 1 de Ezequiel e do capítulo 4 de Apocalipse, há certas semelhanças. E a semelhança é nas características do anjo. Lá, é claro, você vê que são anjos diferentes, porque as asas são diferentes, são hierarquias diferentes de anjos. Mas há uma similaridade com relação à semelhança do que? Do rosto dos anjos. Aqui no capítulo 4, assim como também Ezequiel, leão, novilho, homem e águia. São essas as características semelhantes. Também há outras, né? Questão cheios de olhos, né? Santo, Santo, Santo. Os anjos eles adoram. Por que 3 vezes santo? Porque faz uma referência à Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o anjo está adorando. O anjo é uma criatura, ele adora a Deus. Então santo, santo, santo. O anjo está dando louvores, rendendo glória. Aqui diz: não tem descanso nem de dia nem de noite. O que isso significa? Os anjos trabalham dia e noite. Eles não param para dormir, assim como nós paramos para um momento de repouso. Nem de dia nem de noite. Não há descanso para os anjos. E esses anjos especificamente aqui dos 4 seres viventes. E essa característica que nós vemos aqui do rosto é um antropomorfismo, é um simbolismo. Alguém poderia ver isso e falar: mas se é anjo, está dizendo que ele tem cara de leão, então o anjo no céu tem cara de leão? Não, não é isso. Esses dias eu conversei com um cidadão, ele é sem preconceito, mas o pessoal precisa ler mais a Bíblia, né? Tem certas denominações que não gostam de ler a Bíblia, né? E ele é um encarregado lá da situação, e ele disse o seguinte, que o sol parou,
Realmente, a Bíblia fala, Deus parou o sol, né? No caso da Bíblia, na história. Mas Deus falou de forma simples para um ser humano que não entendia que a Terra tem um movimento em torno do Sol, em torno de si mesma, de rotação e translação. Então é mais óbvio hoje, com o conhecimento que nós temos, de entender que Deus parou a Terra. Lógico, o Sol ficou parado lá, mas Deus ia falar para eles tudo isso, se eles não entendiam toda essa ciência, que Deus criou. Deus é o Criador, sem dúvida nenhuma, mas Ele criou esse movimento, que hoje é comprovado por nós através dos astronautas que saem aí no globo terrestre e ficam na órbita. Então, veja, Deus, Ele usa símbolos. E no Evangelho, nos 4 Evangelhos da Bíblia, nós temos o quê? Mateus é considerado o Evangelho rei. Por quê? O leão, o Evangelho rei. Quem é o rei? Leão é rei. Jesus é dito que é o leão da tribo de Judá, não é? Mas aqui, em Mateus, o Evangelho rei, leão, simboliza o Evangelho de Mateus, o animal leão. O Evangelho de Marcos, leão tem a ver com autoridade, com majestade, né? O Evangelho de Marcos simboliza um animal boi. Novilho, né? Que nós encontramos aqui na visão. Novilho, boi. Um boi novo é um novilho. E o novilho, ele é servo, ele serve. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Então o Evangelho de Marcos exalta as características de Cristo em servir. Assim como o Evangelho de Mateus exalta a autoridade de Cristo. O Evangelho de Lucas exalta o homem. Tem um anjo aqui com característica de homem, rosto de homem. Então o Evangelho de Lucas exalta Cristo como homem, gente como a gente. Gente como a gente, gente que se relaciona com gente. Quando você estuda Lucas, você vê Jesus indo na casa dos pecadores, se relacionando com pessoas. Já João é o Evangelho águia. A águia é como o leão, o rei da selva, mas a águia é a rainha do céu, a rainha das aves. A águia, ela tem uma superioridade, e ao comparar a águia com o Evangelho de João, nós comparamos Jesus como Deus superior. Ele está em todos, está sobre todos. O Evangelho de João exalta Jesus como estando sobre todos. Você pode encontrar mais na frente, Jesus envia o Espírito Santo, no Evangelho de João, né? O Evangelho de João tem explicações claras sobre o Espírito Santo que se faz presente entre todos nós. Então, há uma exaltação a Deus nos 4 Evangelhos, que são sinóticos, que se parecem, mas quando você começa a estudar apuradamente, você vê que eles são diferentes. Não são iguais. Embora algumas histórias sejam iguais, mas com visões diferentes. E o que esses anjos com cara de boi, de homem e de águia, eles são mensageiros desse Evangelho. Eles levam mensagem. Anjo não é mensageiro em profecias, simbologicamente? Eles levam a mensagem. Mas que mensagem? Mensagem do Evangelho. Se você começar a estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra muitas referências no Antigo Testamento. Então, levam a mensagem dos 4 Evangelhos, mas que é de toda a Bíblia. São anjos mensageiros que levam essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho eterno, a ser pregada a toda nação, tribo e língua. Que aí entra em harmonia com o capítulo 14, que é o capítulo 14, que diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.
Adorai aquele quem fez o céu, terra e mar e as fontes das águas. Esse final, céu, terra e mar e fontes das águas, é uma referência ao quarto mandamento. Então, aqui está falando de misericórdia, né, e justiça de Deus. Exalta-se a lei de Deus e diz: você precisa da misericórdia de Cristo. Eu queria ver aqui no capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 5. Diz assim: Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Olha que interessante, Deus não tem vergonha de nós e confessa o nosso nome diante do Pai e diante dos anjos. Quantas vezes as pessoas às vezes têm vergonha de se declarar, né? De assumir uma postura. Deus, ele confessa nosso nome diante do Pai. É claro, o nome daquele que quer andar com Ele, que está arrependido, que é comunhão. O seu nome no livro da vida. Amém por isso? No capítulo 3, verso 21, diz assim: Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É claro que os 4 anjos, os 4 seres viventes, também faz uma alusão aos 4 pontos cardeais da terra. Os 4 seres viventes também faz uma alusão aos anjos que seguram também os ventos. Mas são esses anjos que Deus diz: não, segure os ventos, segure os ventos. Ainda Jesus não disse está feito. Jesus não saiu do santuário celestial. Então a porta da graça está aberta. Eu quero nesse momento aproveitar que é uma quarta-feira e fazer uma coisa diferente. Eu quero chamar algumas pessoas aqui na frente para a gente fazer uma oração e cantar depois. Eu quero perguntar, tem alguém aqui que não é adventista? Todo mundo aqui é adventista? A senhora não é adventista? A senhora aceita vir aqui na frente comigo? Vem aqui, por favor. Tem alguém aqui que precisa se reconciliar com Deus? Levanta a mão. Vem aqui também. A irmã ainda não é batizada? Tá bom, ó. Cadê o irmão Pedro? Tá por aí, né? Muito bem, fica aqui com a gente, irmão. Como é o nome da senhora? Tá. Eu quero pedir agora para vocês que são adventistas, convictos da palavra, venham aqui na frente para a gente renovar o nosso voto com Cristo. Venham todos vocês aqui para a gente renovar o nosso voto com Cristo. Nós não podemos sair da igreja ou de uma reunião sem tomar uma decisão. E a decisão que a gente toma mais importante na nossa vida é estar ao lado de Cristo. Chega mais, irmão. Chega mais. Seja bem-vindo aqui. Irmão Wilfredo, quero chamar o senhor aqui para fazer uma oração por nós, por favor, tá? Irmão Wilfredo vai orar por nós, pedindo a bênção de Deus, a proteção dele para a nossa casa e também aproveitando, já pedimos aqui pelos nossos pedidos, mas se tem alguém que tem mais algum pedido, guarda ele aí no coração que o irmão Pedro vai orar por esse pedido também. Se você esqueceu de pedir, ele vai orar. Aqui ó, o teologando, pastor, futuro pastor aí ó. E aqui é o irmão Wilfredo, ele é pastor jubilado, é ancião até ano passado ainda irmão. É um líder aqui da igreja, tá bom? Ore por nós, pastor. Vamos orar então? Querido e amado Pai, que nós, humildes seres humanos que vivemos aqui na terra, possamos aprimorar a nossa vida e adorar o Teu santo nome, assim como os anjos no céu te adoram. Amém.
Amoroso Pai, abençoe a cada um que veio aqui nesta noite, na noite que nós dedicamos a esse relacionamento contigo através da oração. Amém. Que tu possas ouvir os nossos rogos, nossos pedidos, mas nós queremos te pedir uma coisa muito especial, bom Pai, que tu trabalhes em nossa mente, em nosso coração, para aceitar o Evangelho, para aceitar a Jesus Cristo, que tu nos ajudes a vencermos os nossos pecados, enfim, tudo aquilo que possa fazer separação entre nós e ti, bom Pai. Queira nos ajudar a sermos vencedores na vida material, mas acima de tudo na vida espiritual. Amém. Abençoe essa senhora que veio aqui hoje à noite visitar a nossa igreja, que ela possa sair aqui alegre e feliz. Abençoe as pessoas que o Espírito Santo tocou o coração para que estivessem aqui conosco nesta noite. E pedimos uma bênção muito especial, meu Pai, sobre aqueles que não tiveram essa vontade de vir aqui à noite. Amém. Que tu possas ajudá-los, bom Pai. Que a nossa igreja possa passar por um reavivamento e que essa esperança da volta de Jesus Cristo jamais morra em nossa vida. Amém. Abençoe a liderança da nossa igreja, o pastor, os líderes de departamentos e os que têm as suas atividades aqui na igreja. Ajude a nossa irmandade. Abençoe aqueles que estão doentes. Ajude aqueles que estão desempregados. Abençoe aqueles que estão sofrendo algum outro sofrimento. E que assim nós possamos confiar em Ti, esperar não dias melhores, mas que Tu nos dês força para vencer as lutas que tivermos que enfrentar no futuro. Amém. Entregamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, dirija a cada um e dá-nos de viver e de sermos cristãos. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino aqui, ó. 595. É bem curtinho. 595.